Olá, meus irmãos. É com muita saudade, carinho e amor que eu venho compartilhar com vocês um breve entendimento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos. Eu venho falar um pouquinho do O Dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: o dever é a obrigação moral primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Então, para iniciarmos esse assunto, eu achei bem propício esse tema, devido às circunstâncias do que estamos passando no mundo, dentro dos nossos lares e dentro de nós mesmos. O dever, então, ele não é algo só para mim, ele é algo que começa em mim, mas ele também reflete no meu irmão. O dever, ele se estende ao mundo. E como eu falei anteriormente, dadas as circunstâncias do mundo atual, temos aí o dever muito sério, é algo agora bastante requisitado. Temos que ter o dever e isso temos que ter na nossa consciência, de que o dever ele se inicia comigo, mas é importantíssimo que eu estenda ao meu irmão. Seguindo então no livro, diz assim: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com a sedução dos interesses e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. Então, o espírito Lázaro já disse a Allan Kardec naquele tempo de que o dever ele é muito difícil a ser cumprido porque nós nos deixamos nos seduzir por muitas coisas e nos sabotamos. Com isso, deixamos de lado um pouco o dever. Mas temos a consciência de que é o nosso dever. Isso é muito importante. O dever, ele não é algo que vai conduzir à vitória e assim, então, não vai inflar o nosso ego. Então, também deixamos de lado. Sabotamos eles por esse motivo. Porque não é algo que as pessoas vão dizer: puxa, você viu como fulano fez isso, como ciclano fez aquilo. Não, é algo que é nosso dever, é nossa obrigação. É o que o outro espera de nós e é o que Deus espera de nós. E é o que é mais importante, porque no final das contas é tudo entre nós e Deus. Então o dever, ele mesmo não sendo visto, não inflando o nosso ego, mesmo assim, havendo seduções pelo caminho, a prática do dever ela tem que ser minha de forma firme, firme comigo mesma, dizendo a mim mesma, muitas vezes, não, eu tenho o dever e vou cumpri-lo, vou fazer. Bom, continuando mais um trecho, diz assim: o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da propriedade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Então, bom, aqui já começa a ficar bem interessante, porque no tema dever acaba abordando outro tema que é bem parecido, que é o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio. Temos. Deus é maravilhoso conosco. Nos deixa aí o livre-arbítrio. Então, o que ele quis dizer aqui? Nós temos o livre-arbítrio para poder decidirmos se vamos cumprir com o nosso dever ou não. Mas também temos a consciência. A consciência ela é livre.
ela é livre. E muitas vezes também na sabotagem deixamos de lado, não colocamos a ideia da consciência ou justificamos de uma forma que fique bem brando, mas é fato de que a consciência ela nos cobra. Diante da ação do livre-arbítrio, temos que colocar primeiramente o dever. O que é o nosso dever? Por que o nosso dever? Inclusive, mais adiante, Lázaro, o espírito Lázaro, disse isso. Eu vou continuar mais um pouquinho. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaças a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmos. Então, vejamos aqui como é algo tão abrangente, tão grandioso o dever, que ele inicia comigo e o meu dever, o não cumprimento do meu dever ou o cumprimento do meu dever, de toda forma vai afetar o outro. E isso é muito importante. Por quê? Porque também temos aquela outra lei, aquela lei importantíssima que Jesus deixou para nós. Amai os vossos irmãos como a si mesmo. Então, se o não cumprimento do meu dever, de alguma forma, vai prejudicar o outro, eu estou aí também descumprindo outras leis. Eu estou aí transgredindo as leis de Deus. Ele está falando só na questão moral. Temos a questão profissional também, porque existem os deveres do homem aqui. Temos os deveres. Quando eu fiz esse evangelho, eu trouxe para os tempos atuais e eu quis abordar esse assunto por conta disso mesmo. Porque vemos aí tanta coisa acontecendo nesses tempos de pandemia e os deveres, na verdade, em relação ao material, à sociedade, ele aumentou muito mais do que já tínhamos antes. E é complicado. Por quê? Porque muita gente não conseguia nem cumprir com os deveres anteriores, que de lá os novos que estão surgindo. Mas é dado a nós essa responsabilidade de entender que o outro faz o que ele consegue fazer. Mas é dado a nós a consciência de que nós não podemos descumprir os nossos deveres aqui, neste momento de pandemia. Isso é muito importante. Existe uma diferença. Existe a diferença daqueles que não conseguem cumprir os seus deveres aqui, nesse momento, por inúmeras questões. Por não entender, por não compreender, por estar revoltado, por achar tudo isso uma tremenda bobagem. Não importa. O que importa é que aqueles que têm na consciência ainda que o cumprimento do dever, ele é essencial para preservar a vida do outro e a minha, isso é ótimo. Pode ser um grupo pequeno, mas o grupo vai crescer. Vai crescer e de uma forma que um dia isso não exista mais. As pessoas vão tomar consciência que cumprir os seus deveres
é algo essencial e isso vai acontecer. Temos que ter a fé e a paciência. Eu vou continuar mais um pouquinho. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos, grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância de seus efeitos. Então, você veja, é aquilo que eu disse agora há pouco. Deus espera de nós que tenhamos aí, com as experiências comuns, esse discernimento, esse bom senso, que coloquemos a mão na consciência e compreender a situação que nesse momento ela é grave. Na verdade, a situação sempre foi grave, é que neste momento ela está muito mais grave, mas sempre foi. Mas que agora nós precisava sacudir para tomar a consciência de que a situação é grave. Isso, como diz ali, é para todos. É o bem, é o mal, é o ruim, é o bom, é o pobre, é o rico, é todos. Deus espera de todos. Porque não há uma distinção, não há uma divisão. Estamos todos no mesmo barco. A situação, ela é perigosa, tensa para todos. Então, vejamos aqui que o cumprimento do dever, ele é de extrema urgência. Por quê? Porque é com todos. Aí entra aqueles que eu falei anteriormente, que ainda não conseguem ter a compreensão, mas se encontra no mesmo barco. Se esse irmãozinho parar para pensar só um pouquinho, ele vai compreender e entender que ele não está de fora. Não há mais como eu me excluir porque eu tenho méritos financeiros, méritos moral, eu não tenho. Estamos todo mundo aí. Segurando um na mão do outro, mentalmente, espiritualmente, orando a Deus, que vamos conseguir, respeitando e cumprindo os nossos deveres. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma, que enfrenta as angústias da luta. E é verdade. Agora, neste momento, temos a total certeza disso, de que enfrenta as angústias da luta. É angustiante, mas a recompensa é fantástica. Agora, mais do que nunca, temos a certeza que o cumprimento do dever, ele pode salvar vidas. Eu posso colaborar. É até interessante, porque às vezes a gente se sente de fora. Eu não sei se alguém neste momento de pandemia já se sentiu assim com as mãos atadas. Se sentiu, não se sinta mais. Porque quando você está fazendo o cumprimento do seu dever agora, neste momento, você está colaborando ativamente para que tudo isso passe, para que o seu irmão se sinta seguro e vivo, para que você se sinta seguro e vivo, para que você fique bem. E assim, continuando, o dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, porque ele o preserva dos males da vida, aos quais a humanidade
não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, a consciência ela é livre, o pensamento ele é livre, existe o livre-arbítrio. Mas vamos colocar neste momento e a partir de agora em nossas vidas que o dever ele é uma prática que tem que fazer parte de nós, nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas da vida. Dentro da nossa casa, numa pequena coisa. Vocês já devem ter ouvido por aí que quando a gente cobra na sociedade a atitude, a honestidade, estamos cumprindo com o nosso dever? Porque para cobrar, a gente tem que estar cumprindo com o nosso dever. Nesse momento, a gente tem que cumprir o nosso dever mais do que nunca, não só para cobrar, mas para manter a segurança nossa e a do próximo. Se trata de salvar vidas agora, não se trata somente de cumprir os deveres. Então, é nas pequenas coisas, é o uso de uma máscara, é o respeito do distanciamento, é se manter isolado, pensamentos positivos, vibrações de amor, amar mais, perdoar mais, sentir a essência do outro mesmo estando distante, sentir de forma positiva. Se um irmão precisa de você, ore por ele, pense, vibre, deseje a cura. E assim vamos cumprindo com o nosso dever, neste momento. E para finalizar, esse maravilhoso trecho, diz assim: o dever se engrandece e explande sobre uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. Olha só como é importantíssimo aí, então, a prática do dever. Por quê? Porque estamos sujeitos a progredir. O progresso, ele faz parte o dever faz parte do nosso progresso. E vice-versa. Porque quando progredimos, estamos mostrando na prática que sabemos cumprir os nossos deveres. Se não transgredirmos as leis de Deus, não iremos transgredir as leis dos homens. Temos que ter isso em mente para que nós consiga progredir. É necessário, é essencial para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual, moral, tudo nesse momento. E finalizando, a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, jamais. Porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, jamais aceitaria. Mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. Nossa, se vê como Deus é maravilhoso, né? Então, como diz ali, ele não espera um esboço imperfeito nosso. Ele espera uma obra boa, perfeita de nós, porque nós temos a obra perfeita do Pai. Deus cumpre com seu dever para conosco a todo instante, a todo momento. Então, como um filho dentro de um lar segue o exemplo dos seus pais, nós temos um exemplo maravilhoso. O pai, ele cumpre com seus deveres diariamente, todos os dias. Ele não nos deixa faltar. É tudo no tempo dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. As coisas acontecem da forma que ele quer, porque é o melhor para nós. Embora nós achamos que nós sabemos o que é melhor, mas não sabemos, ele sabe. Então temos aí um exemplo maravilhoso que é Deus,
que é Jesus, nosso irmão. Ambos cumprem os seus deveres a todo momento, então não façamos um esboço mal feito. Vamos fazer como Deus, que nos oferece uma obra maravilhosa. Vamos oferecer uma obra maravilhosa. Começando por mim, pelos meus filhos, pela minha família, pelos meus amigos, e assim a gente vai caminhando. Vamos caminhando, embora distantes, de mãos dadas, rumo a esse progresso que tanto aguardamos, que tanto esperamos e que vamos fazer por merecer. Então, meus irmãos, eu finalizo aqui esse pequeno evangelho. Adorei ter compartilhado com vocês. Espero que vocês gostem. Espero que acrescente ainda mais o pensamento de vocês, toda a luta que vocês estão tendo. Acreditem, tenha fé, vai passar. Deus está com vocês, Jesus está com vocês, a espiritualidade está com vocês. Ninguém está abandonado, ninguém está só. Vamos ter fé, vamos ter coragem, vamos acreditar e confiar de que tudo isso vai passar, de que Jesus está trabalhando junto de tantos outros médicos e tudo isso vai passar. Eu rogo a Deus que todos estejam muito bem. Rogo a Deus que vocês fiquem sempre bem. E vamos lembrar aí que o cumprimento do nosso dever é capaz de grandes transformações necessárias para que possamos sair dessa turbulência. Meus irmãos, é com grande amor, tá bom? Que eu finalizo. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Que assim seja, graças a Deus.